Prezados irmãos, é sempre uma alegria estar junto com vocês. E desta forma, nós estaremos bem mais juntinhos, procurando sentir em cada coração, em cada alma, em cada pensamento, as necessidades que vêm dominando o nosso povo, a nossa sociedade e os nossos sentimentos. Por mais equilibrada que seja a criatura, ela não vive sozinha. Ela não está isenta de registrar o que vai nos ares da nossa cidade, o que se passa nos pensamentos do nosso povo. Nós registramos, nos felicitamos e também nos impacientam, nos tiram a paz, muitos pensamentos roubam a nossa tranquilidade também. Porque o trabalhador do Cristo, ele está sempre a serviço do Evangelho de Jesus. Ele nunca se considera em férias do trabalho do Mestre. E Jesus está sempre atento às nossas necessidades, esperando apenas que nós o busquemos pelos pensamentos tão somente, não, pelas atitudes, pelas ações, pelas opções que fazemos da nossa vida. É isto que está acontecendo com todos nós e com o nosso povo, a que nós fazemos parte. O povo não está acostumado a conviver com o mundo espiritual, estando na terra, estando no corpo físico. Geralmente acham que para conviver com os espíritos precisam ter uma especialidade. A maior especialidade nós já contamos com ela, somos filhos de Deus. Todos nós temos condições de conversar com a espiritualidade, atendendo às nossas afinidades, às nossas opções. Aí é que entra a necessidade do estudo da doutrina espírita, para que nós saibamos buscar as nossas companhias espirituais, atraindo através das nossas atitudes os espíritos do bem, os espíritos que saibam amar, que saibam respeitar o direito do próximo. Hoje nós podemos observar que crianças e jovens são assediadas por espíritos ignorantes, espíritos que não sabem que desencarnaram ou que morreram, se é mais claro assim, e perseguem e prejudicam jovens e crianças. E nós precisamos estar atentos, as famílias, os chefes de família, precisam procurar estudar a doutrina espírita para saber orientar seus filhos nesses momentos difíceis de influências espirituais negativas. Razão porque nós vemos tantas coisas erradas acontecendo através de pessoas que nós consideramos pessoas boas, pessoas educadas, agindo negativamente sob influência de espíritos negativos. Então nós achamos por bem, pela orientação espiritual, conversarmos um pouquinho com os nossos irmãos de maneira informal. Informal por quê? Porque vocês vão poder fazer perguntas e nós, dentro da intuição e dos livros da codificação de Kardec, nós vamos entender melhor esses acontecimentos e como buscar Jesus nas horas difíceis e como estar em contato com as forças do bem para que não soframos tanto e possamos, quem sabe, ajudar o nosso povo de uma forma mais concreta. Por isso nós estamos aqui, a equipe abriu mão dessa terça-feira, da primeira terça-feira do mês, para que toda a equipe possa, em conjunto, misturada com todos os nossos irmãos que ainda não participaram dessas reuniões, para que melhor se entendam, possam ouvir uma explicação, não só pela mesa, mas pelos nossos irmãos que estão entre todos. E aqui estamos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao nosso querido João de Freitas, por mais esta oportunidade de estarmos juntos de vocês, com esse desejo imenso de ouvi-los. E Deus vai nos ajudar para que possamos responder às suas perguntas. Se nós não soubermos, os livros de Kardec vão nos socorrer. A pergunta é muito conhecida, é um meio popular. Quando os pais desencarnam,
quase sempre a família se desfaz. Os irmãos se afastam, um para um lado, outro para o outro, não se interessam mais ao encontro familiar. Isso é um defeito da nossa cultura, da nossa maneira de entender o que seja família, o que seja responsabilidade. Então, enquanto tem aquele ponto de união, aquele eixo da vida, a família, os filhos, vêm para junto da mamãe, do papai, por motivos diversos, que nós não vamos atentar para esse lado. Mas aquele ponto de união, vê se é isso mesmo que eu li. É isso mesmo. Aquele ponto de união, ponto central, é a casa do papai, a casa da mamãe. Então, é muito comum isso, é a cultura, a nossa cultura é assim. Papai já foi, mamãe já foi, eu não vou lá, não interessa mais. Isso é desagradável, porque desfaz o vínculo familiar. Não é bom que isso aconteça, não tem a ver com uma obsessão, não é bem isso aí. É a cultura, é o modo de entender. Tem família, não é comum, mas existem famílias que continuam unidas depois do desencarne dos pais. Não é comum. É bom que a gente, estudando a doutrina espírita, nós vamos entender por que família, por que você nasceu nesse lar, porque você tem ligação com o espírito, não só do papai e da mamãe, mas dos irmãos também. Então, nós temos compromisso com os irmãos espirituais, imaginemos com os irmãos familiares, carnalmente unidos. Nós temos deveres com os irmãos que ficaram. E quem sabe, dentro dessa irmandade, alguém está precisando mais de nós do que nós deles. Então, vamos buscar isso aí. Vamos prestar atenção. Ainda que os pais tenham ido, cumprido a tarefa deles e voltado à verdadeira vida, mas os irmãos devem se unir. Uma coisa que acontece muito, às vezes os irmãos são unidos, mas entra a nora, entra o genro, tem ideias diferentes e vão contagiando. A nora contagia o genro contagia a nora, ou o esposo contagia a esposa e vice-versa. Mas estudando doutrina espírita, nós vamos entender a importância da continuação desta família, porque não existe acaso nas sábias e amoráveis leis de Deus. Se você nasceu como na minha casa, com o meu irmão, com minha irmã, é sinal que você tem compromissos comigo e, naturalmente, eu com vocês. É bom que se continue unidos. As trevas trabalham para separar. Nós precisamos ter recursos para iluminar o nosso campo familiar, desfazendo as trevas que vêm perturbando as famílias brasileiras. Que Jesus nos ajude a entender que doutrina espírita é luz na nossa vida, no nosso entendimento. Uma pergunta aqui: a afinidade de um grupo de espíritos que formam uma família é eterna no mundo espiritual? Pergunta inteligente. Quando se diz afinidade, é espiritual, do lado de cá e do lado de lá. Quando se forma a família carnal por afinidade espiritual, não por provação ou por resgate, mas por afinidade, essa afinidade mantém os espíritos ligados em todos os planos por onde forem, por todos os tempos. A afinidade é a ligação dos espíritos que se respeitam, que se amam, que são felizes com a presença. Então, a afinidade mantém a ligação da família no plano espiritual. Existe desencarne antes da hora prevista, devido à negligência de um irmão em relação a uma doença? Não. Não existe acaso nem de repente para o desencarne. Ninguém desencarna fora da hora. Um filho de Deus não está exposto à negligência de quem quer que seja. Pode sofrer, mas desencarnar não. Só desencarna na hora prevista. E dentro do nível natural, não somos espírito de luz, mas também não somos espíritos do mal. Então, nós escolhemos, quando deixamos
a pátria espiritual, ganhamos o corpo físico, nós já deixamos escrito no livro da sabedoria divina: vou descer a experiência da terra, voltarei tal dia, tal hora. Ninguém interfere nisso aí, negativamente. A gente pode sofrer, mas desencarnar por negligência de alguém, jamais. Morte por overdose é considerado suicídio para o Espiritismo? Não deixa de ser, porque foi falta de respeito ao corpo físico, foi falta de respeito à vida física, à saúde do seu corpo físico. Pode ter até um atenuante na responsabilidade, porque às vezes o excesso foi devido à falta de conhecimento, à falta de equilíbrio emocional, espiritual. Vai ter, sem dúvida alguma, um atenuante. Como nós temos atenuantes nas leis do mundo, com mais razão temos atenuantes no mundo espiritual. A pessoa não foi à overdose para se matar, foi para fugir de uma noite mal dormida ou por qualquer coisa que não seja a ideia de desencarne. Então, tem o atenuante, mas vai ser chamado a responsabilidade. Os espíritos que permanecem se sentindo ainda encarnados e prejudicando os encarnados, eles possuem uma moradia definida. Os espíritos que permanecem se sentindo ainda encarnados e prejudicando os encarnados, eles possuem uma moradia definida no plano espiritual ou ficam vagando errantes aqui em nosso meio? É justamente a necessidade do conhecimento das leis de Deus, o conhecimento da vida do espírito fora do corpo físico. Então, as religiões, lamentavelmente, cuidam, entre aspas, de nós aqui no corpo físico. Cuida. Será que cuida? Faz de conta que sim. Mas não cuida do espírito eterno, não orienta o espírito para a vida eterna, que é a espiritual. Então, por falta de esclarecimento, o espírito fica aqui, ali ou acolá. Às vezes o corpo está aqui, o espírito está aqui, ele permanece aqui. E fica ali prejudicando um, prejudicando o outro, por falta de orientação espiritual. O sofrimento, então, existe, é a resposta ao desconhecimento, às bênçãos das leis de Deus que são em nosso benefício. Só de ignorar as leis de Deus já é uma repreensão. Nós não temos o direito de ignorar as leis de Deus se nós somos criados por ela. Então, esse fica vagando, está sofrendo, mas as leis de Deus são de amor e de misericórdia. As leis de Deus não abandonam os filhos que deixaram o corpo no desconhecimento das belezas do mundo espiritual. O amparo se faz, mas enquanto o amparo não chega, cuidemos nós, os encarnados, de nos educar. Nos educar estudando doutrina espírita. Por que vocês acham que nós estamos aqui? É para evitar que nós sejamos judiados, maltratados por espíritos que estão vagando por aí, porque não sabem que morreram, não sabem que perderam o corpo físico. Eles não foram orientados e nós vamos continuar também assim, ignorando? Quem sabe eles, coitados, não tiveram a bênção de uma reunião destas. Mas nós estamos tendo, não podemos ignorar as leis de Deus. A doutrina espírita está aí, favorecendo a todos nós, do lado de cá e do lado de lá. Então, os espíritos ficam se vagando sem lugar, sem espaço. Mas nós não temos o direito de lhes negar a prece que orienta, a prece que esclarece, a prece que ilumina e mostra o caminho da sua redenção espiritual. Dona Isabel, quero saber se um espírito revoltado pode perturbar a pessoa por causa de coisas materiais. Pode. Pode sim. Eles estão tão apegados às coisas que eles deixaram na terra, às coisas materiais, que eles podem perturbar a pessoa que está se beneficiando com aquelas
com aquelas coisas, com aquele bem material. E esses espíritos ficam presos àquele bem. Só a prece de amor vai libertar aquele espírito daquela prisão. É uma verdadeira prisão que o espírito sente. Ele fica preso aos bens materiais e prejudica com a sua presença aqueles que estão se beneficiando com aqueles bens. É preciso muita prece, muita oração, muita fé em Deus. Nós nunca precisamos tanto de Deus como estamos precisando agora. Porque o mundo está, a humanidade, não é bem o mundo, a humanidade está tão afastada dessa compreensão de Deus que os obsessores estão encontrando espaço. Eles estão livres para fazer arruaça na vida particular, na vida do Brasil, perturbando o nosso povo. Angústia e depressão são males ligados à influência espiritual negativa? E depressão são males ligados à influência espiritual negativa? Angústia e depressão ocupa o espaço que devia estar preenchido pelo amor que Jesus nos trouxe como mensagem de Deus. Há um vazio na alma do ser humano, daquele amor que nasceu na simplicidade da manjedoura. Aquela mensagem linda: amai-vos uns aos outros, vesti-os nus, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Este vazio é preenchido pela angústia, pela depressão. Se você não tem ligação com Cristo, com Deus, no trabalho que Jesus nos aconselha, meu irmão ou minha irmã, a angústia entra. Então, a angústia e a depressão é sinal que a criatura está distanciada de Deus. Não é pela rezação, é pela conduta de vida, pela falta de amor ao próximo, pela falta de respeito ao tempo, à vida, às tarefas que dignificam o ser humano. Então, angústia e depressão é doença do século, porque a humanidade está distante de Deus. É verdade que quando dormimos, nosso espírito sai e encontra com outros e depois podemos lembrar como sonho? É verdade. Os sonhos são encontros. É muito raro acontecer de você não estar bem do estômago, porque diz assim, isso é mal-estar, você sentiu do estômago. E por quê? Quando a gente não está bem fisicamente, o espírito não se afasta do corpo, ele fica por ali, rondando o corpo, logo vivendo os problemas do dia. Aqueles problemas que você teve do dia, então aquilo aparenta como um sonho, mas o seu espírito está vivendo, enquanto o corpo dorme, ele está vivendo os problemas que ele viveu durante o dia. E tem o sonho que o espírito deixou realmente o corpo físico de uma forma limitada e foi a outros planos. Se encontrou com amigos, se encontrou com os mestres, se encontrou com aquelas pessoas que correspondem, aqueles espíritos que correspondam à sua afinidade. É verdade, a gente se encontra com os espíritos que nos são afins. E tem esses casos, né, que a gente sonha o dia a dia, porque o espírito, o corpo dele não está bem, ele não se afastou do corpo, ele ficou tomando conta do corpo, logo ele está vivendo os problemas do dia a dia. Mas o corpo dorme, o espírito vai se encontrar, vai visitar lugares, vai conhecer coisas, vai aprender de acordo com a sua afinidade. Vai estudar, vai aprender aquilo que você não aprende aqui na Terra, as coisas boas da alma, as leis de Deus, é uma beleza. Por isso que a gente precisa cuidar do dia a dia da gente, para que o nosso espírito se desligue do corpo, deixe o corpo repousar. Por que o corpo não repousa? Você fala, eu dormi tão mal. Porque o espírito está preso às coisas do mundo, não se libertou do corpo. E ele ficou por ali rondando e o corpo fica cansado, não dormiu,
porque o espírito não assumiu essa responsabilidade. Então, quando a gente vai se deitar, a gente pensa em Jesus, Jesus vivo, Jesus médico, nosso amigo, os nossos mentores espirituais, pede a Jesus uma noite de paz e deixa o espírito sair e visitar os planos espirituais que lhe vão fazer bem. É porque o espírito aí aprende a dar o tempo necessário para que o corpo dele, o seu corpo, repouse. É obrigação do espírito deixar o corpo repousar. A cama é para o repouso do corpo. Não é para o espírito resolver problema, não. Ficar deitado e pensando nos problemas, eu preciso resolver. Não. O espírito vai resolver os problemas no mundo espiritual, com quem sabe mais do que ele. Às vezes aqui na Terra você não consegue resolver o seu problema. Então você, dentro da prece, da confiança em Deus, você vai se encontrar com um amigo espiritual que tem compreensão, que tem cultura espiritual, que é sábio, vai dar a você orientação. Você volta para o corpo, puxa, eu acordei já sabendo o que eu vou fazer. Agora sim, depois que eu dormi, eu acordei sabendo que eu posso resolver assim, assim, assim. Você encontrou com um amigo, um mentor espiritual. Então, o dia bem vivido dentro dos ditames do bem que nos aponta Jesus, dá também uma noite de paz e as soluções para os nossos problemas dentro da dignidade de vida que nós precisamos aprender a viver. Não tem importância sofrer, não, desde que você não erre. Boa noite. Boa noite. E os pesadelos, aqueles que você luta para acordar e não consegue? É justamente isso que nós comentamos aqui. O espírito não desligou do corpo. Ele ficou ligado aos problemas que o afligiu durante o dia. Então, o corpo quer descansar e o espírito está ligado ao corpo e fica aquela luta do espírito com o sono e o corpo. O espírito quer voltar para o corpo para despertar o corpo e o corpo precisa do repouso, está desgastado e os interesses que levam o espírito a ficar preso ao corpo entram em choque. Então, dentro disso, a pessoa vai ver o que não deve, vai escutar o que não deve, tem companhias negativas. Então, aí o melhor mesmo é você se proteger com a prece e com a vivência cristã, em nossa defesa. Por isso que Jesus veio à Terra, foi para nos deixar uma norma de vida. Por isso que nós falamos que Jesus é o nosso sublime advogado, que ele deixou para nós uma norma de vida que advoga a nossa causa, a causa do bem viver. Acordado ou dormindo, nós somos espíritos com responsabilidade junto a Deus, diante da vida e do povo que nos cerca. Então, dormindo ou acordado, nós temos obrigações com a mensagem que nasceu na manjedoura. Aí o sono é tranquilo, não tem vez para espírito perturbador. O espírito, para dormir, ele também às vezes tem dificuldades, porque as presenças negativas maltratam aquele momento de repouso, né? Há centros espíritas que fazem cirurgias espirituais. Isto ainda é necessário? Se o passe já transmite energias curadoras, por que essas cirurgias? Todos têm direito ao trabalho, tudo depende da afinidade. E as cirurgias, aquela cirurgia mediúnica que corta, aquilo é mais para conversão, mais para quem não acredita em nada. O espírito um tanto materializado ainda, ele sente falta daquele trabalho que corta, sente cortar. Ele sente falta e o candidato à cirurgia está precisando de uma prova maior, a pessoa mais endurecida, mas é um trabalho que dura pouco tempo. Vocês podem notar que essa mediunidade não dura muito. Não, geralmente, o espírito sente falta. Por exemplo, o Dr. Fritz, quando ele começou a fazer esse trabalho, ele dizia que ele desencarnou na prisão, na Grande Guerra, ele não teve tempo de ser médico. Então, Deus ofereceu a ele uma chance como espírito, ele viu operar. Então, aquilo para ele era uma maravilha, ele cortar, ver o sangue correr. E as pessoas são rebeldes, só acreditam assim, se vê cortar, se vê sangrando, a coisa mais violenta.
Mas isso está desaparecendo, porque nós estamos sendo chamados à responsabilidade para o espírito, para as coisas espirituais. Nós temos a obrigação de espiritualizar o que é material e não materializar o que é espiritual. Então, essas cirurgias, elas duram pouco, esses médios não aguentam muito, não. Então, o melhor trabalho é esse mesmo que você busca pelo próprio progresso. Então, você hoje pede um passe, amanhã você pede um passe, mas começa a estudar a doutrina, começa a progredir. Daqui um pouquinho você mesma vai orar, a espiritualidade vai fluidificar sua água, vai te dar o passe. Você dentro do seu quarto, com a porta fechada, você recebe as bênçãos dos fluidos curadores. Então, essa medicina, um dia perguntaram ao Chico, por que você já foi operado tantas vezes pela medicina tradicional, quando em tal lugar tem um médium operando? Ele falou assim, que isso, meu filho, eu não mereço isso não, eu tenho que passar mesmo aí pelo bisturi material. E o Chico foi operado 7, 8 vezes pela medicina tradicional, não procurou médium nenhum para fazer cirurgias cortante, né? Ele procurava o médium do passe, ele tomava passe, tomava água fluida, fazia tratamento espiritual. Então, o tratamento da doutrina espírita é espiritual, não tem nada que passar remédio da farmácia, isso é coisa da medicina da terra. Então, você vai estudando a doutrina, você vai buscar. Eu costumo falar assim, que nós todos somos egoístas. Então, a gente não dá tudo que a espiritualidade nos dá. Nós damos um pouquinho do muito que a espiritualidade nos dá. Por isso, nós ensinamos para você buscar. Que aí você busca é tudo para você. Você só doa se quiser. É bacana? Como é o trabalho espiritual para cada endereço colocado na mesa? Eles são distribuídos entre os espíritos da equipe de Dr. João de Freitas? Ali naquela hora tem uma equipe de espíritos patrocinando aquele trabalho. Às vezes eu leio só o endereço, às vezes eu leio só o nome, porque tem pessoas que escrevem assim, já pedindo o que eles querem. Então, não há necessidade de eu ler aquilo tudo. Pede saúde, pede paz, pede inteligência, pede um marido bom, pede... Então, eu não preciso ler aquilo tudo. Eu leio só o nome, o endereço. E tem uns nomes que eu não preciso ler o nome, não, porque os espíritos já conhecem. Então, às vezes muda de endereço, mas o nome é o mesmo. Então, eu só dou uma olhadinha assim no endereço, se mudou, o doutor Freitas vai distribuindo entre os trabalhadores. Então, tem lugar que o mentor nem entra. Ele bota um aparelho na janela e manda mensagem pelo aparelho. Não pode entrar naquela casa de tão negativa. Então, eles não mudam o seu pensamento, eles ajudam a você a encontrar a verdade. Então, eles botam um aparelho na janela e dá a mensagem espiritual. Outros, os mentores trazem para aqui, trazem para a reunião, para os espíritos ouvirem. E quando é o dono do corpo que precisa ouvir, aí ele faz a irradiação. Tem a equipe espiritual que irradia para aquela pessoa, manda mensagem espiritual para aquela pessoa. Quando é o dono do corpo que é doente ou é rebelde, tem equipe que visita no sábado, os mentores acompanham os homens do caminho, né? São aqueles que visitam todo sábado, muitas famílias que pedem. Então, a equipe espiritual acompanha a equipe de médios e vão nas casas da assistência. Então, é um trabalho muito grande o trabalho, a gente conhece pouco. Não temos notícia de que Chico Xavier tenha se comunicado com o planeta Terra. Seria por ele se encontrar em um plano muito elevado, sem autorização desta comunicação? O Chico não mandou nenhuma comunicação. Nenhuma.
Quem quiser falar com o Chico, é pela mente, pela vibração, pelo trabalho de amor que ele sempre fez. O que ele perguntou aí? Se ele... Por estar em planos superiores. Está. Ele está em plano muito superior, mas não é por isso que ele não se comunica. É porque ele não há necessidade, porque ele deixou uma riqueza de informações das leis de Deus, ele deixou tanta coisa para nós nos orientarmos e caminharmos no bem, deixou tanto material de vida cristã, que nós podemos viver aqui até há 100 anos é pouco, né? Até uns 120 anos, voltar a viver mais 120 anos que Chico deixou o material. Então, ele não tem que vir aqui falar nada para nós, nem escrever coisa nenhuma. Você pode se comunicar com ele mediunicamente. Aí sim, não tem distância para o espírito, não tem impedimento para se comunicar com o espírito. Quanto mais elevado o espírito, mais carinho e mais amor ele tem por você e por nós. Mas ele não se comunicou e não se sabe quando e se ele vai se comunicar. O trabalho dele foi feito com muita divindade, com muito amor ao Cristo, com muita gratidão à vida. Nós devemos muito a ele. Dona Isabel, a ansiedade é doença só do espírito? É, minha filha. Nem sei se é minha filha. Pode ser meu filho também. A ansiedade é inquietude do espírito. O espírito está inquieto, ele está de alguma forma, ele está infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo, junto ao Cristo e aos mentores espirituais, para pacificar o seu coração. Esse espírito é sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, na sociedade, na vida, enfim. Por isso ele está inquieto, ele está ansioso. É preciso, então, que ele tenha um recolhimento, uns minutinhos por dia, para falar: Jesus, amigo, eu quero falar convosco. Eu chamo pelo seu mentor espiritual, aquele que você acredita, mas é melhor mesmo é Jesus. Chame pelo Cristo, que ele manda o emissário dele. Desça a terra, meu filho, vai atender a fulana que está angustiada, vê lá o que está acontecendo com ela, dê assistência a ela. Gente, é uma maravilha. O amor divino cobre a multidão dos nossos pecados. Você pecou? Pois não peque mais. Tente falar com Jesus. Vigie seus pensamentos, suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidam da moral, que cuidam da vida reta, da dignidade. Não precisa ser santo, espírito de luz. É você entender que você veio de Deus e vai voltar para Ele um dia. Você tem que levar para Ele uma bagagem que dignifique a sua filiação divina. Você não nasceu por acaso. Deus sabe que você existe, ama você. Dê atenção a isto. Não tenha medo do sofrimento. Ele existe em todo lugar, em todos os corações, mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus, uma prece firmada na convicção, na atitude, na vida reta. Não podemos fugir disso aí. A saúde corporal é um reflexo do equilíbrio espiritual? Sem dúvida. Sem dúvida. Espíritos são, corpos são. Se você hoje está enferma, não quer dizer que seja só de um passado distante. Pode ser do agora, de um pouco tempo para cá. Então, primeiro o espírito adoece, para depois adoecer o corpo. A medicina está chegando lá, na vida, no poder do espírito. Então, o espírito adoece primeiro. Ele projeta no corpo dele as suas enfermidades, que pode ser de muitas feições, e pode ser dessa existência e pode ser de uma outra existência.
Então, os médicos tratam do corpo, eles tratam, com todo respeito aos médicos, porque eu tenho tantos amigos médicos, eles tratam do efeito. A causa está crescendo, que é lá no espírito. A causa está no espírito. Então, eu falei para esse irmão médico, vocês estão morninhos. Ainda não estão quentes, não estão morninhos, né? Não tem aquela brincadeira da nossa infância? Está morninho. É um chicotinho queimado. Eu me lembro bem. Está morninho, está esquentando. Ih, está gelado. Então, a medicina está morninha, está chegando lá no espírito. Então, a doença começa no espírito. Por isso que a doutrina aconselha a gente não guardar ressentimento, não guardar mágoa, não guardar tristeza, aborrecimento. Fulano fez, mas eu não mereço isto, mas que maldade. Não pense dessa forma. Ore e peça a força de Jesus para você esquecer. Esqueça tudo que lhe magoou o coração, esqueça, bota uma coisa boa no seu coração, trabalhe, ajude alguém, não fique com a cabeça vazia de responsabilidade com a vida, porque se fulano te magoou, ele errou, se você não tiver cuidado, você que vai adoecer. Ele fez o que ele tem vontade de fazer e você está sofrendo as consequências do erro dele. Então não seja tolinho, esqueça. Então é quando Jesus anuncia ou aconselha o perdão. Aí diz assim, o perdão é luz na alma de quem perdoa. Porque você perdoando, quer dizer que você esqueceu o mal que lhe fizeram. Você esqueceu, é em seu benefício. Senão, você vai dar vitória ao mal. Fulano errou e você que vai adoecer. Mas quem errou foi ele, por que eu que estou pagando? É porque você se deixou magoar. Eu não mereço isto. Quem sabe se merece ou não. Vamos esquecer, orar e botar uma coisa boa no pensamento, nas atitudes e trabalhar para o bem. Não tem nada melhor. O tempo é o grande mestre. Deixe-o viver. Errou, falou mal de você, que bom que ele falou mentira. Não foi nada disso, eu não fiz isso, não é verdade. Deixe ele viver. Agora, se ele falou a verdade, vamos consertar. Esqueça o que ele falou e conserte. Conserte o erro que fez. Aí pronto, não tem perigo. Mas a doença começa no espírito, para depois projetar no corpo. No culto do Evangelho no lar, se ninguém quiser participar, todos serão beneficiados. Como fazer o culto sozinho? Aí você não faz o culto, você assenta calmamente, pensa no Cristo e faz um estudo do Evangelho. Faz um estudo, uma leitura, não force ninguém, doutrina espírita dá liberdade de opção. Então, Deus é Pai de todas as criaturas, cada um segundo suas obras. O fato é que todos nós vamos ter que encontrar o caminho do progresso espiritual. Uns demoram mais, outros demoram menos, uns apanham mais, outros apanham menos, mas nós estamos aqui para fazermos o nosso progresso espiritual. Não tem saída. Se demorar, pior para nós. Se brincar com a reencarnação, nós vamos ter uma outra mais difícil. Mas que Deus é Pai e nos ajuda, nos ajuda. É como a semente. Você pega a semente da Boa Nova, joga a semente. Uma cai no terreno fértil, outra cai no espinheiro, outra cai no meio das pedras. As sementes são as mesmas. Nem todas vão nascer, nem todas vão dar frutos sazonados. Mas a semente é do Evangelho. Nós, em casa, temos o hábito de todo domingo fazer o culto no lar, certo? E no final do culto do lar, nós temos o hábito de rezar por uma pessoa encarnada, que está longe da gente. E, por sinal, essa pessoa é meu pai, que foi embora de casa, separou da minha mãe. Então, eu gostaria de saber que se a gente fizer o culto no lar, a gente fazendo a oração para ele, depois que termina o culto, isso tem algum problema? O culto do lar, já está informado, o culto do lar é para as famílias, as pessoas que vivem debaixo deste teto, as pessoas que fazem parte desta família que convive debaixo do mesmo teto. Então, não é bom você irradiar para outra pessoa, ainda que seja seu parente. Não tomem susto não, vou explicar. Ainda que seja seu parente, porque aquela pessoa
pode estar acompanhada de espíritos negativos, doentes, invejosos, espíritos rebeldes, e você vai atrair para dentro da sua casa aqueles espíritos. Por quê? Você fez uma prece. A prece é uma luz que acende em torno de quem ora. O espírito que está no sofrimento vê aquela luz e vem atrás dela, vem buscá-la, ou vem se beneficiar por ela e fica na sua casa. Será que a pessoa, o dono da casa, ou quem está fazendo o culto, tem condições de se libertar daquele espírito egoísta, maledicente, maldoso? Nem sempre tem condições. Então, esse trabalho é feito no centro espírita. Então, não é bom você fazer prece para essa pessoa, não. Traga para o centro, onde a equipe de espíritos amigos estão presentes para ajudar a todos cujos endereços se acham sobre a mesa de prece. A doença de Alzheimer é também predeterminada ao espírito quando encarnado após certa idade? A ciência ainda não traz respostas concretas. Ninguém nasceu para sofrer, não, minha gente. Deus não criou seus filhos para o sofrimento. Isso tudo significa necessidade do espírito, para o seu aprendizado, para o seu progresso, para o seu crescimento espiritual. Mas se nós tivermos cuidado com a nossa caminhada, seguindo as orientações que Jesus nos deixou, foi para isso que ele veio, para evitar sofrimentos maiores. Nós vamos evitar muitas enfermidades, tanto esta quanto aquela. O diagnóstico não tem a ver com o desencarne. Você vai morrer na hora que foi marcado por você mesmo. Agora, o sofrimento é para nós buscarmos o nosso progresso espiritual. Em todos esses casos, a assistência de Deus não falha. Você vê o corpo sofrendo, mas o espírito está recebendo amparo, orientação. Os familiares estão sofrendo mais do que o próprio doente, porque os familiares têm que aprender. O espírito do doente está recebendo auxílio, orientação, reparo. O espírito está reparando o que ele fez de errado, como ele deveria ter procedido, como ele tem que ser grato a Deus pela oportunidade que está tendo de silenciar a sua palavra, de escutar, de ver, sem falar, sem magoar, sem aborrecer ninguém, a humildade de receber um copo d'água, um tratamento, guardando carinho, respeito. Então, isso é engrandecimento para o espírito que está no corpo físico doente. Mas os familiares é que precisam, então, estudar a doutrina, ler um pouco, procurar entender o porquê daquilo. E para que aquele sofrimento? É para o nosso progresso, do doente e de quem está tomando conta do doente. Mas ninguém nasceu assim marcado, você vai sofrer isso assim, assim. Não é desse jeito, não. Deus é misericórdia, não criou sofrimento para ninguém. Isso é coisa do mundo e o nosso desconhecimento dos nossos deveres com a vida e com as leis amoráveis do Pai. Caso uma pessoa me magoe e eu decida me afastar dela para evitar que ela me faça mal novamente, isso é um erro? Devemos ter cuidados. O afastar não é muito simpático, não. Não é muito produtivo, não. Mas a gente passa a ter certos cuidados. Você já conheceu aquela pessoa, já notou a fragilidade daquela pessoa. É bom que você não passe dos limites. Trate bem, dá um bom dia, boa tarde, um telefonema. Fulana, você está bem? Você precisa de mim? Não é bom afastar, não. A nossa cultura hoje, a nossa educação, já não nos permite isso, a nos afastar das pessoas. É um tanto grosseiro isto. Mas tenha cuidados no modo de tratar, aquela liberdade que a gente tem, às vezes falar o que nem precisa ser falado, falar o que não deve, às vezes entrar na intimidade da pessoa com certas informações, com certas opiniões. Isso você deve evitar, mas
A se afastar, não é aconselhável. Estude a doutrina, estude. Estude, você vai se dar bem, que você é uma pessoa boa, carinhosa, tem medo de maltratar os outros, mas precisa de orientação espiritual. Aí você vai evitar muitos desagrados e vai ter mais paz, mais alegria e não vai negar atenção a quem nós devemos atenção. Nós devemos atenção a todas as pessoas.